Antes, a forma de consumir principalmente luxo no Brasil era pelas ruas. Mas teve um empreendimento chamado Shopping Iguatemi que revolucionou a forma como a gente consome principalmente moda até hoje. Mas antes de entrar nessa história, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Mariana Quintas, caso você ainda não me conheça. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre moda, sobre fofoca, sobre coisas, histórias que, se depender desse canal, elas nunca serão esquecidas. Então, já se inscreve no canal para você não ficar de fora das nossas histórias de moda. E deixa o like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Vamos trazer, então, voltar lá para trás do jeito que a gente sempre faz aqui, que é falar do contexto histórico. Então, o Shopping Iguatemi, ele foi inaugurado em 1966. Mais em específico, no dia 28 de novembro. Ele foi idealizado pelo construtor Alfredo Matias e construído num terreno que antes era uma chácara da família Matarazzo. O nome Iguatemi, ele vem do tupi, que a tradução é rio ondulado, e o Iguatemi é uma homenagem porque ele nasceu na rua Iguatemi, rua que não existe mais, porque essa rua foi incorporada na Avenida Brigadeiro Faria Lima. E o Iguatemi é considerado pelo Abrace, que é a Associação Brasileira de Centros Comerciais, é considerado o primeiro shopping do Brasil, ou seja, o shopping mais antigo da América Latina. Há uma certa polêmica em torno disso, porque tem muita gente que fala que o primeiro shopping, na verdade, ele é no Rio de Janeiro, porque foi inaugurado em 1965, mas pela associação, o primeiro shopping do Brasil é sim o Iguatemi. Um dia antes da abertura, no dia 27 de novembro, aconteceu uma festa de inauguração que reuniu mais de 5.000 pessoas e várias personalidades do MPB, como Chico Buarque, também teve a presença do Chico Anísio. E desde o começo, eles já se posicionavam como um empreendimento bem grandioso, mas que ainda assim era pouco compreendido. Isso porque naquele momento em São Paulo, a forma de consumir era um pouco diferente. Principalmente quando a gente fala consumo de luxo, ele não era feito em um ambiente fechado como um shopping, e sim nas ruas. E o point principal é a Rua Augusta, então se você quer entender aí um pouco sobre como funcionava o comércio de luxo antes da Oscar Freire, que veio pela Rua Augusta, eu também tenho um vídeo aqui completo no meu canal, contando tintim por tintim de toda essa tramóia que aconteceu, por que a Rua Augusta hoje em dia não tem mais loja de luxo. Eu esclareci tudo naquele vídeo, então já vou deixar no card para você assistir logo em seguida. Então na Augusta estavam boutiques, ateliês, os cafés, os cinemas, que principalmente a elite paulistana costumava frequentar. O evento ir na Augusta ia muito além de só comprar, ele era um círculo social, um lugar para você ver e ser visto. O luxo funcionava de uma forma um pouco diferente, as pessoas gostavam de ser vistas, então você colocava a sua melhor roupa para ir passear na Augusta. Por isso, era um espaço de exposição, de convivência, de construção de imagem. O luxo era visível, era público e era meio performático. Então, quando surge essa ideia do shopping center, né, um lugar cheio de loja fechado, a primeira reação do público é de desconfiança. Muitos empresários não acreditavam que as pessoas iam até as lojas do fundo. Então, você imagina, as lojas que ficavam lá no final, eles achavam que as pessoas não chegavam até o final nessas lojas. A lógica simplesmente não fazia sentido naquele momento, mas ainda assim, no primeiro mês de funcionamento, o Iguatemi reuniu 180.000 pessoas nas suas 72 lojas que tinha na época, mostrando que, mesmo sem compreensão, ainda assim estava acontecendo uma certa mudança. O Iguatemi, ele introduziu um tipo de consumo bem controlado. O consumidor de alto padrão passa a frequentar um lugar planejado para ele, mais fechado, mais organizado, mais limpo, mais seguro. E um detalhe que até parece bobo, mas que fez total diferença, foi o fato do shopping ter estacionamentos. Isso porque quando a Augusta começa a perder força, ela perde força justamente quando a elite passa a usar automóveis. Na hora de consumir, eles precisavam estacionar em algum lugar. E aí um grande problema da Augusta, que eu também falo no vídeo, é o trânsito e a falta de estacionamento. Então, quando chega o Iguatemi com 1.000 vagas para as pessoas estacionarem, isso aí já mudou completamente a forma de consumir e a forma de fazer com que esse cliente queira ir
pelo conforto, por ter onde parar. Às vezes você paga mais caro? Paga, mas você tem onde estacionar o carro. Então, o Iguatemi até fez umas propagandas bem apelativas na época, falando que na Augusta não tinha onde parar. Se você queria fugir do caos, era assim, salve-se quem quiser, vem pro Iguatemi. Era assim, bem apelativo pra tentar dar uma roubada ali, né, nos fregueses da Augusta. Hoje em dia, o Shopping Iguatemi tem mais de 2.600 vagas, então dá pra ver que eles ampliaram bastante o estacionamento. E aí, com essa elite começando a frequentar o Iguatemi, muda completamente a percepção de luxo. Porque antes o luxo dependia da exposição. Era basicamente você tinha que mostrar pra Deus e o mundo que você tinha dinheiro. E depois, ele deixa de ser uma coisa da rua, performático, e o luxo passa a ser uma experiência. Então, a forma de consumir deixa de ser pontual. E sim, passa a ser um consumo permanente, né? Até o marketing vai evoluindo e vai fazendo com que você queira cada vez mais produtos que não necessariamente você precisa deles. Mas é você ficar sempre consumindo. Eu quero ter essa experiência de novo, então eu vou voltar no shopping, eu vou passear no shopping. E aí consumir acabava sendo mais uma consequência de você estar naquele ambiente do que necessariamente você foi pra lá para comprar alguma coisa. Então esse espaço que reúne lojas, restaurantes e o lazer começa a fazer parte de um novo tipo de consumo. E aí, o que antes era nas ruas, mas que hoje é muito mais presente nos shoppings, são os cinemas. Então, é inaugurado o Cine Iguatemi em 1967, se não me engano. E uma curiosidade aí, bem aleatória, é que em 1994, esse Cine Iguatemi, ele pega fogo e praticamente destrói tudo. Ninguém ficou ferido, mas foi um caos na época. Tiveram vários carros de bombeiro para apagar o fogo. Não sei exatamente como que começou o fogo, não se sabe, mas foi o caos. Teve gente que tava no provador experimentando roupa e teve que sair com a roupa que tava lá do shopping. Ninguém morreu, graças a Deus, mas foi um evento ali canônico. E eu não sei se... não tem muitos registros sobre isso, mas eu acho que depois desse incêndio, eles reformaram o cinema. E aí que eu penso que entrou o Cinemark, porque ele entrou por volta ali dos anos 2000 e foi em 1994. Claro, o cinema ele é reinaugurado em 1995, mas eu acho que logo em seguida ele já mudou para Cinemark, que também o Cinemark do Iguatemi foi um dos primeiros a ter assentos marcados, que era uma coisa muito inovadora na época. Então, o próprio Shopping Iguatemi começa a reforçar o seu posicionamento, garantindo que ele era um shopping mais exclusivo, mais de luxo, com uma decoração ali mais incrementada. Tinha e tem até hoje, né, elementos que são vasos, principalmente os vasos das plantas, eles são do século XIX. Então, ele começou a construir uma atmosfera mais sofisticada para aquele público. E em 1982, o Iguatemi recebe o relógio d'água, criado pelo físico francês Bernard Gitton. Não sei se estou falando certo. E esse relógio, quando você entra no Iguatemi, você vê ele lá, gigantesco, ele é uma peça super rara e só existem 4 exemplares no mundo, sendo que outro daquele exemplar está no Shopping Iguatemi de Porto Alegre. Confesso pra vocês que eu vi aquela engenhoca toda e eu nunca imaginei que fosse um relógio. Achava que era só uma obra de arte. Eu nunca parei pra olhar. Eu acho que agora, quando eu voltar pro Shopping Iguatemi, eu vou reparar melhor. E eu sei que quando dá, acho que meia-noite... É que eu nunca fiquei no shopping até meia-noite, naquele em específico. Ele zera e acho que toda a água ali, todo o negócio verde, ele sai, né? Ele vai lá pra baixo ou vai lá pra cima. É uma engenhoca maluca, mas eu achei bem interessante. Nos anos 70, o luxo no Brasil, ele não era um mercado estruturado. As marcas internacionais, elas não estavam oficialmente dentro do país. A gente tinha uma economia fechada, e aí que surge a Daslu, por exemplo, que eu também tenho um vídeo contando toda a história da Daslu. Então, se você quer saber mais a fundo, entender ali desde o auge até a queda, eu também vou deixar nos cards para você assistir logo em seguida. E a Daslu, de fato, ela não funcionava como uma loja, ela era uma ponte. Uma ponte entre o Brasil e as marcas internacionais. Então, as fundadoras, no caso, elas viajavam para a Europa, traziam as peças e revendiam. E aí as peças eram de grife, era Dior, Chanel, Yves Saint Laurent. Ou seja, antes das marcas chegarem no Brasil, o Brasil meio que chegava até elas, fazendo com que a Daslu se tornasse uma curadoria de marcas internacionais. E a Daslu era extremamente exclusiva, baseado num consumo bem personalizado, para um público muito restrito. Quem conhecia a Daslu indicava para as amigas, e era isso, era quase um marketing de boca a boca. Não era para todo mundo ter acesso. Enquanto isso, o Iguatemi estava num processo de consolidação,
Mas a partir dos anos 80, principalmente anos 90, o cenário muda completamente. O Brasil passa por uma abertura econômica, o consumo começa a crescer e as marcas internacionais começam a enxergar o Brasil como um mercado real. E é nesse momento que o Iguatemi faz um movimento estratégico que é fundamental. Ele entende que não bastava você ter só os consumidores, você precisava ter as marcas. Então, em 1989, as primeiras lojas de luxo chegam no Iguatemi, que é a Giorgio Armani e a Louis Vuitton. Esse é um momento decisivo porque as marcas elas passam nessa transição de um luxo intermediário para um luxo oficial. Porque a Daslu, ela foi a pioneira em trazer diversas marcas para o Brasil que não existiam. Então, por exemplo, Chanel você só comprava com a Daslu, porque não tinha lojas oficiais da Chanel no Brasil até então. Então, as marcas acabavam dependendo da operação da Daslu para funcionar no Brasil. E aí, com a abertura do cenário econômico, as marcas começam a ver que elas podem, elas mesmas, abrirem uma filial meio que oficial no Brasil sem depender de nenhuma intermediação. Então, as marcas, elas querem controlar mais sua imagem, querem controlar o preço, a experiência. Esse tipo de coisa só é possível quando você tem o controle total da sua operação. E aí, diferente da Daslu, o Iguatemi percebe isso. O que acontece não é uma disputa direta entre Iguatemi e Daslu, mas é sim uma mudança de modelo. A Daslu, ela representava o acesso ao luxo quando as marcas ainda não existiam no Brasil. Já o Iguatemi passa a representar a estrutura ideal para essas marcas de luxo virem para o Brasil. E aí, com o tempo, essa diferença acabou se tornando super decisiva. E acho que foi nessa época até então que as pessoas não quererem só consumir um certo tipo de produto e ir embora, mas sim ter uma experiência de lazer com restaurante, café e afins, que justamente acaba que a Daslu vira um concorrente principal do Iguatemi, né? Então aqui surge a Vila Daslu, tentando captar esse cliente com restaurante, com um espaço de lazer, mantendo ele ali dentro, que deu super certo até quando durou, né? E aí eu acho que no fim acabou que a Daslu virou, né? O Iguatemi, porque quem não viu meu vídeo, em 2005, depois que acabou tendo alguns escândalos, né? A Daslu acabou sendo, né? A Vila Daslu acabou sendo destruída e deu no lugar a origem ao JK Iguatemi. Então, acabou que, no fim, a Daslu virou Iguatemi. Na minha cabeça, isso faz todo sentido. Agora, falando das lojas do Shopping Iguatemi, eu até falo no vídeo da Augusta que quando as marcas de luxo, ou as marcas, né, que em geral estavam na Augusta, e surgiu o Shopping Iguatemi, não foi uma mudança brusca. Elas não fecharam as portas do dia pra noite, saíram da Augusta e foram pro Iguatemi. Foi um processo que foi acontecendo. Então, elas começaram abrindo filiais, né, tendo loja na Augusta e no Shopping Iguatemi. E eu vou falar algumas das lojas que tinham lojas filiais nos dois lados. A primeira era uma loja chamada Sandis, que era uma loja de roupa do Grupo Pão de Açúcar. Sabia dessa? Eu não sabia. Que teve uma unidade na Augusta, que depois abriu filial também no Shopping Iguatemi, mas que a marca hoje em dia ela não existe mais, obviamente, porque ninguém nunca ouviu mais falar sobre isso. E a outra foi uma loja chamada Hi-Fi, que também teve loja na Augusta e abriu filial no Iguatemi, que era uma loja de disco, super bem frequentada por Chico Buarque, Elis Regina na época. Mas assim, acho que como todas as lojas de disco, elas acabaram fechando e hoje em dia, se existe loja de disco, é super de colecionador. Então também foi uma loja que não durou muito tempo, mas que é interessante de saber que existiu ali no Shopping Iguatemi. Paralelamente, o Shopping Iguatemi, ele não atinge somente o consumo, mas também a cidade. Porque ele foi construído em uma região super estratégica, de altíssimo padrão, onde a renda per capita chegava ali em torno de 54 bilhões de cruzeiros na época. A presença do shopping transformou o entorno da região. O Jardim Paulistano se valoriza, novos empreendimentos surgem na região, e aí o eixo de consumo da cidade começa a se deslocar. Em 1971, o shopping já tinha 160 lojas e hoje em dia o shopping tem mais de 250 lojas. Hoje em dia tem, assim, milhões de visitantes por mês. O aluguel do Iguatemi chega a ser um dos mais caros do Brasil. Em 2015, o Iguatemi sofreu ali uma grande reforma, onde ele aumentou sua área de 36 mil metros para mais de 47 mil metros. E ao longo do tempo, o Iguatemi continua se reinventando. Esse ano de 2026, o Iguatemi completa 60 anos. Diz a lenda que vão inaugurar um rooftop novo, com restaurantes, com teatro. A inauguração da Tiffany, de 2 andares, eu não sei se vocês
frequentam o Shopping Iguatemi ou sabem, mas antes a Tiffany, ela ficava perto da saída, na toa que você via do lado de fora, tinha ali a vitrine da Tiffany, mas agora ela tá no miolo do shopping e ela tem 2 andares, é muito linda a loja por dentro. E em dezembro de 2024, só a Tiffany faturou mais do que muitos shoppings faturam com todas as lojas do mundo inteiro. Acho que eles continuam reforçando o público que eles querem que frequente. Eles continuam investindo em novas lojas. Recentemente abriu a H&M e a Comme des Garçons, que são lojas voltadas aí para um público mais teen, mas mesmo assim são lojas muito famosas lá fora. Então, acho que o Iguatemi, ele sabe fazer a loja querer estar ali dentro, entendeu? Mas talvez o mais importante dessa história não necessariamente está em todos esses números maravilhosos que eu apresentei, mas sim na nova forma de perceber o consumo que eles tiveram e essa grande sacada que foi o que realmente elevou o Iguatemi para outro nível. Eles criam um sistema de luxo controlado, uma experiência planejada, onde o público é filtrado e o tempo de permanência dentro do shopping é o que se torna ali o tema central da questão. Então, comprar deixa de ser um ato isolado, passa a ser um estilo de vida, tira aquilo que antes o luxo precisava ser visto e faz agora o luxo, ele precisa ser vivido, baseado com foco na experiência desse consumidor. Mas esse foi mais um vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de saber mais da história do Iguatemi, que revolucionou a forma como a gente compra e principalmente compra moda de luxo no país. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar um like, que me ajuda demais, vocês não têm noção, de se inscrever no canal, de recomendar aí o vídeo pra quem gosta desse tipo de assunto e sempre tá comentando aqui mais temas que eu sempre olho, leio todos os comentários e eu sempre tô de olho aí no que vocês estão falando, tô anotando os temas aí que muita gente me manda. E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.